Boa noite, este é o Fala Bahia pela TV Salvador. Confira comigo os destaques de hoje. Assalto a banco. Mais 3 agências são roubadas no interior da Bahia e bandidos fogem sem deixar pistas. Forte do Barbalho. Local vira polo de produção artística no estado. E você vai ver também. Uma entrevista com Daniela Neves, ela que é coordenadora dos postos de atendimento do PROCON, alertando sobre os cuidados com as compras nas liquidações. Tudo isso e ainda as dicas de cultura para essa semana, agora no Fala Bahia com Emerson José. Está começando mais um Fala Bahia. Hoje é quarta-feira, dia 11 de janeiro. O nosso site é o falabahia.com. Você também pode seguir o Fala Bahia no Twitter, twitter.com/fala_bahia. Vamos às manchetes dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, integração contrata empresa de aliado político do ministro Bezerra. Ministro Bezerra, que tem atuação política em Petrolina, ele é pernambucano, é ligado ao governador de Pernambuco, que é pré-candidato a presidente da República, e esse contrato é de mais de 4 milhões de reais. Tá? A vergonha continua lá em Brasília e nos ministérios da Dilma. Estado de Minas, o ministro Marco Aurélio Melo critica superpoderes do CNJ. Correio Brasiliense e doações para filho complicam Bezerra, que depõe amanhã no Congresso. Outro escândalo com o ministro da Infraestrutura. Não para, viu, gente? Não para. Diário de Pernambuco, mesmo com histórico de tragédias, Brasil não investe em prevenção. Estado de São Paulo, em resposta ao ministro do STF, Eliana Calmon, diz que não esmorecerá na investigação do Judiciário. Mas mais 3 bancos foram assaltados na madrugada de hoje no interior do estado. Dessa vez, as ações aconteceram nos municípios de Canudos, no norte da Bahia, Água Fria e Santanópolis, na região de Feira de Santana. Com esses casos, subiu para 7 o número de assaltos a bancos no estado, somente esse ano. Veja na reportagem de Isaías Malhado, da TV Subaé. Seu Etevaldo foi um dos 2 reféns feitos pelos bandidos durante o roubo ao banco de Santanópolis. Ele e um amigo ficaram em poder dos ladrões por mais de meia hora. Prendeu eu e ele lá dentro do parque. E depois? Depois eles vieram em seguida ao banco. Aí dessa hora pra cá, eu não vi mais nada, só fiquei lá dentro. Depois que terminou o serviço, eles pegaram a gente, colocaram no carro e carregaram. E deixaram a gente nas proximidades de Coração Maria. Assim que fez os reféns, a quadrilha se dividiu em 3 grupos. Um veio aqui para o banco para estourar os caixas eletrônicos. Os outros foram para a companhia da Polícia Militar e para a delegacia, para evitar a saída dos policiais. Todo o dinheiro dos 2 terminais foi levado. Logo depois, bandidos arrombaram 2 terminais eletrônicos da agência do Banco do Brasil de Água Fria, que fica a 35 quilômetros de Santanópolis. Não há testemunhas. Eles colocaram lona ali na porta de vidro para não ver a luminosidade dos maçaricos. Não chamar a atenção, né, com certeza, da população. A polícia não tem pistas dos bandidos. Em Canudos, mais de 20 homens armados participaram da ação. Eles se dividiram em 2 grupos. Um deles cercou a companhia da Polícia Militar da cidade, atirando contra o portão do quartel. O outro grupo foi para o Banco do Brasil. Os ladrões usaram uma banana de dinamite para explodir a entrada da agência. 3 policiais civis ouviram barulho e foram até o local. Houve troca de tiros, mas ninguém ficou ferido. Os bandidos que não conseguiram abrir o cofre fugiram em 3 carros sem levar nada. Estamos entregues, viu, gente? Estamos entregues. Um colega nosso, um amigo nosso aqui de trabalho, avisando que lá em Valença o pau está comendo também. Na praia de Guaimbi, ele teve lá a casa da mãe assaltada e a casa da tia assaltada só nesta semana. Então, se a gente for lembrar até o final de semana o que aconteceu, o menino de Guarajuba, é isso? 22 anos, que morreu, assassinado na praça de Guarajuba. Estamos entregues, viu? Mas tudo bem, vai ter Copa do Mundo, fica todo mundo feliz, não é isso mesmo? Empresários do turismo se reuniram hoje em Salvador com representantes da prefeitura para discutir os problemas dos pontos turísticos da cidade. Entre os assuntos debatidos estão o lixo na Ribeira, o abandono de Abaeté e a falta de estrutura nas praias. Privilegiada por natureza, a capital baiana reúne pontos turísticos para muitos dias de passeio. Mas o abandono em vários cartões postais de Salvador está espantando os turistas em algumas áreas. No Abaeté, a Lagoa Escura, rodeada de areia branca, está ameaçada pela falta de cuidados. A preocupação com a segurança é outro motivo para o pouco movimento. Na orla da Ribeira, visitantes e moradores encontram no meio do passeio entulhos acumulados pela obra de revitalização
que começou há 1 ano e meio e até agora não foi concluída. Outro problema é a orla da Cidade Alta. Em agosto de 2010, teve início a demolição de 353 barracas de praia por causa do uso de área federal sem autorização e desrespeito à legislação ambiental. De lá para cá, turistas e moradores da capital não encontraram na orla de Salvador a estrutura que precisam para um lazer com conforto, higiene e segurança. Essa situação preocupa os empresários. Depois do agronegócio, o turismo é o maior empregador no estado. De cada 8 empregos, 1 é gerado pelo setor turístico. Em reunião hoje pela manhã, o Conselho Baiano de Turismo, que representa todos os segmentos do setor, cobrou do presidente da Saltur, Cláudio Tinoco, um choque de ordem nos pontos turísticos de Salvador. O choque de ordem, no caso, seria as praias. A retirada de barracas, geladeiras, churrasqueiras, limpeza, saneamento básico, banheiros que estão faltando para recepcionar os moradores e os turistas. Sem dinheiro, a prefeitura quer mais parcerias dos empresários do setor. Existe a necessidade, já que é uma atividade tão importante na economia da cidade, é a vocação de Salvador, o turismo, serviços, enfim, é que essa receita gerada por esse setor ela possa ser direcionada para investimento nesses atrativos turísticos. É dessa forma que a gente tem, desde a década de 80, no ano de 87, a criação de um Fundo Municipal de Turismo e Cultura, que poderia estar ajudando se nós tivéssemos realmente condições de alocar, por exemplo, uma parcela do ISS gerada pela movimentação hoteleira, gerada pelas agências de viagem, direcionada para um fundo e a gente ter a garantia de uma verba carimbada para investimento nessas áreas. Tarde demais, não, o verão está aí. Com o objetivo de combater o tráfico e evitar que os jovens se tornem dependentes químicos, foi lançado hoje em Salvador um novo plano de combate às drogas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, mais de 900 usuários foram presos no estado no ano passado. A curiosidade fez com que Adson conhecesse o mundo das drogas na adolescência. Hoje, aos 27 anos, ele tenta se livrar do vício com a ajuda da religião. Perdi a integridade física, moral, diante da humanidade. E hoje, graças a Deus, eu tenho recuperado. 900 jovens com histórias parecidas são atendidos pela Fundação Doutor Jesus, comunidade terapêutica que funciona em Candeias, na região metropolitana de Salvador. Parte do grupo participou hoje cedo do lançamento do projeto Viver Sem Drogas, plano de combate ao crack e outras drogas apresentado no Centro de Convenções. Entre os presentes, o governador Jacques Wagner, o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Marcelo Nilo, secretários de Estado e a cantora Margarete Menezes, que faz parte da campanha. O plano prevê um investimento de 42 milhões de reais em 4 anos em ações que envolvem a construção de 8 novos CAPs, Centro de Atenção Psicossocial para álcool e drogas em cidades do interior, a capacitação de profissionais de saúde, agentes comunitários e conselheiros tutelares e o apoio às instituições sociais que trabalham na ressocialização de dependentes químicos. A necessidade de qualificação na parte de atendimento aos usuários de álcool e drogas, e o plano prevê isso. Nós vamos continuar sensibilizando para que possamos sensibilizar os jovens que o melhor caminho é o caminho do esporte, da cultura, do lazer, do emprego, da escola e não o caminho da droga, que, como eu digo sempre, é um caminho sempre tortuoso e é um caminho sempre perigoso. Através de uma pequena curiosidade, a gente acaba entrando em um mundo de ilusão e depois descobrimos que não é nada daquilo que nós estávamos pensando que era. Fala Bahia, volta daqui a pouco.